Em 2007, quando o Brasil anunciou a exploração do petróleo na área do pré-sal, o então presidente da Venezuela e membro fundador da OPEP, Hugo Chávez, chamou o Lula de o novo sheik do petróleo, meio que brincando, meio que predizendo o futuro. A gente vê hoje essa predição consumada em realidade, com o convite oficial para a participação do Brasil na OPEP, que é a Organização dos Produtores Mundiais do Petróleo, que é responsável pela produção, exploração e comércio de 40% da produção petrolífera, ali podendo alterar os preços da gasolina, inclusive para mais ou para menos. A gente vê que essa viagem do Lula ao Oriente Médio já começa a render frutos. Muita gente ali questionou, não é, essa disposição acelerada do presidente brasileiro para influir na política externa. Mas ele já começou bem na Arábia Saudita, quando levou 400 empresários brasileiros para discutir com os sauditas, não é, como fazer com o dinheiro da Arábia Saudita, ou seja, aplicando bem aqui no Brasil. O próprio Lula foi cauteloso ao dizer que não estamos pedindo esmola à Arábia Saudita. Estamos fazendo um negócio para que os sauditas apliquem seu dinheiro e tenham o seu retorno. Muito ao contrário dessas esmolas, não é, que o Brasil pede aí ao FMI e aos outros organismos multilaterais, e pelo qual paga um preço absurdo. Essa nova política de fazer negócios diretamente com as fontes produtoras ou com os países, não é, grandes investidores, como é o caso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, países que também o Lula vai visitar nesse giro pelo Oriente Médio e a Europa. Nessa sua ofensiva pelo exterior, o Lula já está galgando postos importantíssimos e estratégicos para o Brasil. A gente viu que recentemente o país, né, foi presidente rotativo ali do Conselho de Segurança da ONU, e que até começou a tratar, né, de igual para igual a questão palestina e israelense, quando estourou a nova guerra entre Israel e o Hamas. O Brasil também vai presidir o G20, né, o grupo dos 20 maiores países do mundo. Em seguida, ele vai assumir a presidência dos BRICS, que é aquele grupo agora ampliado de 5 para 12 membros, integrado pelo Brasil, não é? A Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e outros novos convidados, como o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, etc. Mas vamos ver aqui, através dessa matéria da Folha de São Paulo, não é, como é que o Brasil vai integrar a OPEP. Ao que parece, né, e segundo declarações do ministro das Minas e Energia, o Brasil já está disposto e o presidente Lula já teria autorizado a resposta afirmativa àquele convite que partiu, parece, salvo engano, da Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor de petróleo. Como a gente sabe, a OPEP, que chegou a um certo momento, não é, depois de ter influído decisivamente desde a guerra do petróleo em 1973, quando o mundo, não é, de repente tomou conhecimento de que não eram mais as grandes empresas, as chamadas 7 irmãs, as multinacionais, que controlavam os preços do petróleo, mas os próprios produtores do petróleo, não é, no caso ali, como a Venezuela, o Irã,
a Arábia Saudita, a Argélia, não é? Que são membros fundadores da OPEP, se organizaram para pressionar o mundo, não é? Impondo as suas condições. O importante aí é assinalar que aqueles países tinham acabado de estatizar, ou seja, nacionalizar as suas empresas de petróleo. E ali, com muita independência, estavam realmente defendendo as posições de seus povos e não mais do grande capital ou dos grandes negocistas. Depois a OPEP sofreu uma grande pressão das grandes potências, principalmente, né, as potências ocidentais, sobretudo do G7. E aí fechou-se um cerco contra aqueles países produtores e o preço do petróleo foi lá para baixo. Mas o mundo de hoje, não é, que é o mundo da negociação, o mundo da paciência, né, e não mais da brutalidade, da imposição. Hoje a situação mudou completamente, porque a OPEP soube se ampliar, né, de um grupo ali de 7 ou 11 produtores iniciais, passou agora para 23. E ali incluiu, não é, a Rússia, o México e outros grandes produtores de petróleo. É aí onde o Brasil vai entrar, que é nesse setor, não é, chamado de OPEP Plus, onde está a Rússia, né, o maior produtor de petróleo atualmente. Apesar de toda essa guerra com a Ucrânia e também da guerra comercial com a Europa, a Rússia continua ali sendo a grande produtora, secundada apenas pela Arábia Saudita e depois vindo a Venezuela, o Irã, o Iraque e outros produtores. E agora com o Brasil, não é? O Brasil que já figura como o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Esse novo peso, não é? A OPEP Plus já decide novamente como são os preços do petróleo. Se eles estão em baixa, se eles estão em alta, porque controlam 40% a produção e exploração do petróleo. Então vejamos aqui, né, segundo essa matéria da Folha, Brasil analisa novo convite para entrar na OPEP. Ministro das Minas e Energia diz que o país deseja se juntar ao cartel dos países exportadores de petróleo. E aqui a gente vai ver, não é? Em encontro com membros da OPEP nesta quinta-feira, o ministro Alexandre Silveira disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nossa carta cooperação com o grupo de países produtores de petróleo. Esperamos nos juntar a este distinto grupo e trabalhar com todos os 23 países nos próximos meses e anos, disse ele. Segundo Silveira, né, a OPEP preserva a estabilidade dos mercados de petróleo e energia.